Lembrando que o eco é a reflexão. Reverberação é a reflexão também, tá? Agora, reverberação é quando a parede está muito próxima, que o som bate e volta e eu não consigo separar o som que saiu do som que chegou, tá certo? Então, a gente tem o retorno da nossa voz, mas não é separado. Então, como não separa, é muito rápido, então eu tenho reverberação. Quando a parede está a uma distância maior, aí eu digo, Luiz Carlos, aí vai, minha onda vai, bate na parede, aí volta, Luiz Carlos, aí eu escutei o eco. Então, é reflexão, e como eu distingui o som que saiu, Luiz Carlos, e o som que chegou, Luiz Carlos, então, como eu tive essa repetição detectada pelo meu ouvido, primeiro um e depois o outro, então eu chamo de eco, tá certo? Com a distância menor, como eu disse, bate e volta, eu chamo de reverberação, ok? Então, vamos agora calcular exatamente qual é a distância em que eu consigo escutar o eco e, lógico, a partir dessa distância aí, meu som bate e volta, dá tempo eu distinguir os dois sons, eu tenho eco, e uma distância menor que essa eu tenho reverberação. Vamos fazer essa continha aí para vocês, vestibulando. A figura abaixo mostra um raio de luz monocromático que incide na superfície de separação de dois meios. Não é essa a questão, peço perdão. Aí, tudo bem, vestibulando? Era para ver se você estava prestando atenção aí em casa, viu? Então vamos para a questão. O ouvido humano, aula ao vivo é assim mesmo, o ouvido humano percebe distintamente dois sons quando estes são separados por um intervalo de tempo mínimo de 0,10 segundos. Uma pessoa emite um som breve e forte, que se reflete no anteparo situado a uma distância d. O mínimo valor de d para que a pessoa perceba com distinção o eco é, dado velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Então, assim como lá no vestibular, vamos reler a questão. Você tem que ter calma, vestibulando, ler, depois reler a questão para ver o que realmente a questão está pedindo. Então, vamos devagarinho. O ouvido humano percebe distintamente dois sons quando esses estão separados por um intervalo de tempo mínimo de 0,10 segundos. Então, aqui foi o primeiro dado, 0,10 segundos. Uma pessoa emite um som breve e forte, que se reflete no anteparo situado a uma distância d. O mínimo valor de d para que a pessoa perceba com distinção o eco é. Então, vai para cá, vestibulando. A velocidade do som ele deu 340 metros por segundo. A pessoa estava de frente para uma parede do anteparo e emitiu um som breve e forte, né? Forte, a gente tem mania de dizer, aumenta o volume, né? Aumenta o volume, tá certo? Diminui o volume, né? Então, quando a gente fala em volume, o volume pode ser forte ou fraco. O volume alto ou baixo, nós vamos aqui numa outra aula explicar isso, aí nós já estamos falando em som grave ou agudo, tá? Então, quando eu falo, coloca o volume mais alto, eu estou colocando mais agudo. Coloca o volume mais baixo, eu estou colocando mais grave, né? Então, nós vamos ver que alto e baixo não está associado a volume, está associado à frequência, tá? Volume é você deixar ele mais forte ou mais fraco. O volume é intensidade. Por exemplo, num show de rock, quando fica só o cabo lá na bateria, né? Fazendo a parte do grave lá da bateria, o som está super forte, está todo mundo escutando no show e ele está grave, tá certo? Então é forte e grave, tá? Forte é o volume e grave é a frequência. Quando o cabo pega a guitarra, o som fica forte porque o volume lá está forte, que você está escutando no show, e está agudo, está baixo porque você, está alto porque você está com a guitarra fazendo som bastante agudo, tá? Então, quando você tem um baixo fazendo um grave, né? Então, você tem um som forte e baixo, tá certo? Quando é uma guitarra fazendo agudo, você tem um som forte e alto, ok? Uma mulher gritando, não tem quem aguente uma mulher gritando, não é verdade? Por quê? Porque a maioria das mulheres, ela tem uma voz mais aguda. Então, é um som forte que ela está gritando e
agudo, tá certo? Então, se é agudo, é um som forte e alto, tá certo? Quando ela está sussurrando no seu ouvido, ela continua com som agudo, então é alto, mas só que está fraco, tá certo? Então, ela fica só conversando ali, o som é alto, porque a mulher é mais aguda que o homem, e é baixo, e é fraco, tá certo? Que ela está conversando. Quando a mulher grita, o som continua alto, porque ela é mais agudo que o homem, tá certo? E forte. Então a mulher pode ter o som forte e alto, gritando, comparado ao homem, né? Na maioria dos casos, como ela pode ter o som fraco e agudo quando ela está, e alto e agudo quando ela está sussurrando. Mas isso a gente vai ter uma aula bem direitinho sobre esses agudos. Mas vamos continuar aí para vocês. Ó, qual é a forma que eu tenho do espaço? Espaço, vou botar aqui do lado, ó, é velocidade vezes o tempo. Porque o som no ar vai a uma velocidade constante de 340 metros por segundo, ele até deu aqui, ó, a velocidade de som no ar 340 metros por segundo, tá certo? Então, movimento uniforme, velocidade constante, espaço é velocidade vezes o tempo. Observe na figura, ó, que quando a menina grita aqui, ó, o som dela vai, ó, estou escrevendo aqui, ó, o som dela vai percorrer uma distância d, bate na parede e percorre a mesma distância de volta, d. Então, a distância que o som vai percorrer vai ser d mais d. Se vai ser d mais d, a distância vai ser quem? 2d. Por isso que na solução da questão, eu botei que a distância, ó, seria quem? 2d. Porque o som vai e volta. Para você escutar o eco, eu grito, Luiz Carlos, aí o som vai, bate na parede e volta. Luiz Carlos, então ele vai andar D mais D, ele vai andar 2 vezes a distância. A velocidade do ar ele deu 340 e o tempo ele deu 0,1, então 17 metros. Então para ocorrer o eco, a parede tem que estar distante da pessoa 17 metros, tá certo? Por que 0,1? Porque ele deu aqui, ó, o tempo, isso aqui ele tinha que dar, que você não é obrigado a saber o tempo que o aparelho auditivo, seu ouvido, consegue diferenciar o som que saiu do som que chegou. Então ele disse que era 0,10, 0,1. Então o tempo é 0,10, 0,1. Então eu achei a distância. Para cá, vestibulando. Então se você está aqui falando e você tem uma parede a 20 metros, quando você diz Luiz Carlos, principalmente se tiver um local bem tranquilo, bem silencioso, quando você falar Luiz Carlos, aí o som vai, bate na parede e volta. Se tiver a 20 metros, seu ouvido consegue distinguir Luiz Carlos que saiu para Luiz Carlos que chegou. Então, esse fenômeno a gente chama de eco. E o eco ocorreu só o quê? Uma reflexão, bateu numa parede e voltou. Agora, se essa distância você está no seu quarto, que não é 17 metros, você diz Luiz Carlos, ela bate e volta tão rápido que seu ouvido não separa. O Luiz Carlos saiu para o Luiz Carlos que chegou, não dá tempo dele separar, é muito rápido, está muito próximo. Então, aí o som bateu e voltou, ou ocorreu uma reflexão, mas como estava muito próximo, menor que 17 metros, seu aparelho auditivo não conseguiu diferenciar, então eu digo que ocorreu uma reverberação. Beleza? Então, lá na figura, ó, voltando aí, ó, acompanha aí a figura, a menina grita, tá certo? E quando ela grita, o som bate na parede, vocês estão vendo aí direitinho, bate na parede e volta, tá? Como a parede, ele queria saber exatamente essa distância, se a parede estiver a partir de 17 metros, você escuta o eco, tá certo? Se ela estiver menor, você não consegue diferenciar o som que saiu que chegou, então você tem uma reverberação. Vamos agora para mais uma questãozinha de ótica, ok, vestibulando? Vai para cá. Então essa parte de eco você assiste, nós temos muito tempo para o vestibular, essa aula daqui uns 2 dias vai estar à disposição, mas nós temos aulas lá, mais de 300 aulas já prontas lá para você assistir na Lan House, em casa, no colégio. Então se tiver dúvida dessa matéria, tira com o seu professor, qualquer coisa, entra no nosso blog aí, tá aí o endereço, você mande sua dúvida, tá certo? Mas estude, teve dúvida nessa questão, pergunta a um colega, alguém da família, ou a turma que você estuda, trabalho, né? Qualquer coisa, assista essa aula bem devagarinho, na internet, né? Tá, nós vamos colocar lá também, você volta, dá play, volta, assiste de novo e tira todas as suas dúvidas, beleza? Então, vestibulando, estamos aí. Também lembrando que
essa aula também é transmitida ao vivo pela internet. O endereço está aí na telinha, ó, vai aparecer aí, minharadiotv.com, e você assiste também pela internet. Muito aluno reclamava que não tinha TV a cabo, então assiste ao vivo aí pela internet, é mais um serviço aí para você vestibulando, beleza? Então vamos para a próxima questão, na telinha aí, por favor. A figura abaixo mostra um raio de luz monocromático que incide na superfície de separação de dois meios homogêneos e transparentes, A e B, vindo do meio A. Nessas condições, o raio de luz emerge rasante a superfície, chamando de N de A e N de B os índices de refração absoluto dos meios A e B, respectivamente, e L, o ângulo limite, e θ, o ângulo incidente. Então, vestibulando, vamos reler, como eu disse, você não tem essa aula ainda na internet hoje, daqui uns 2, 3 dias vai ser editada e vão aparecer todas as aulas, né? Mas vamos reler a questão bem devagarinho agora. A figura abaixo mostra um raio de luz monocromático, quer dizer, uma só cor, tá certo? Então a figura abaixo mostra um raio de luz monocromático que incide na superfície de separação de dois meios homogêneos e transparentes, A e B, vindo do meio A. Nessas condições, o raio de luz emerge rasante a superfície, chamando de N de A e N de B o índice de refração absoluto dos meios, A e B, respectivamente, L o ângulo limite e θ o ângulo incidente. Então, está aí a figura. Olha que figura bonita, vestibulando. Tem aqui o meio A, está aqui o meio A e aqui o meio B. O raio de luz está aqui, ele vem do meio A. Ele disse que ele veio do meio A e saiu aqui rasante, ó. Eu vou botar aqui de vermelho, ver se dá para vocês verem. Rasante a superfície. Então, esse raio de luz veio aqui e saiu assim rasante. Olha eu desenhando ele aí, ó. Rasante a superfície. Ou seja, ele vinha no meio A e ele não passou para o meio B. Ele continuou lá no meio A, mas rasante, tá certo? Bem ali no espaço de separação aí entre os dois meios, no diopol, tá certo? Então, veio um raio incidente aqui, ó, e ele foi rasante. Se ele passasse aqui para o meio B, tá? Eu teria a refração, mas ele não passou. Ele disse que o raio ficou rasante. Se o raio ficou rasante, significa o quê, hein, vestibulando? Que esse raio veio, tá aqui, ó, o raio de luz veio aqui no meio A, tá certo? E chegou aqui e fez isso, ó, rasante, quer dizer isso daqui, ok? Aí ele pergunta, quer saber qual opção é correta. Ele diz, para isso ocorrer, N de A tem que ser maior que N de B, N de A tem que ser igual a N de B, os índices de refração dos dois meios são iguais, θ tem que ser igual a L. Então vamos explicar isso direitinho. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Esse fenômeno a gente chama de reflexão total, tá? Quando eu venho com um raio de luz, por exemplo, no ar, que ele entra na água, se ele iluminou a água, ele entrou na água. Então eu tenho aí uma refração, porque o raio passou do ar para a água, mudou de meio. Eu tenho uma refração. Só que, na verdade, não existe só essa refração direta não, tá certo? Você pode pensar que existe, a luz vem e passou para lá e ocorreu a refração. Isso não é verdade. Toda refração é acompanhada de uma reflexão. Veja aí na telinha, só para mostrar. No vestibular vem muito assim, ó. Um raio de luz vem aqui, ó, tá aí luz, incidente, passa aqui para outro meio. Nesse caso aqui ele vinha do vidro, passou para a água. Aqui ocorreu uma refração. Só que na verdade, na prática, toda refração é acompanhada de uma reflexão. Então parte dessa luz é refletido. Então na prática ocorrem os dois fenômenos juntos. Vem a luz, tá certo? Passa de um meio para outro, ocorreu aqui embaixo que a gente chama de refração, tá? Mas parte dessa luz volta e faz o que a gente chama de reflexão, porque voltou para o mesmo meio. Então é muito comum no vestibular e nos livros e nos exercícios de física vir dessa forma aí, tá? Vir dessa forma. Só que nós sabemos que aqui é refração, porque mudou de um meio para outra, a luz mudou de um meio para outro, mas lembre-se que toda refração é acompanhada de uma reflexão. Tudo bem, mas olha para cá, vestibulando. O que eu quis dizer
com isso? O que eu quero dizer para vocês é que ocorre também, às vezes, que o raio, ele vem de um meio, passa para o outro, tá certo? E uma parte, lógico, é refletido, como a gente viu. Mas, às vezes, tudo é refletido. Então, a gente diz que ocorreu reflexão total. Então, às vezes, ocorre o fenômeno da reflexão total. E é isso que a gente vai tentar explicar aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar, acompanha aí na telinha, por favor, eu vou desenhar aqui para vocês.